Imagine um homem temido por todos os cristãos. Um homem que andava pelas ruas com um olhar firme, o coração cheio de ódio e a mente focada em uma missão: destruir todos aqueles que seguiam Jesus. Você consegue imaginar o peso disso? Conseguiria imaginar o medo que o nome dele causava nas pessoas da época? Seu nome era Saulo, e poucos acreditariam que aquele mesmo homem se tornaria um dos maiores pregadores do Evangelho que já existiu. Mas antes da transformação, havia trevas. Saulo era um homem respeitado, estudioso, um fariseu exemplar. Ele conhecia a lei de Moisés como poucos, e acreditava de todo o coração que estava fazendo o que era certo. Acreditava que os seguidores de Jesus eram uma ameaça, uma seita perigosa que precisava ser eliminada. E com essa certeza, ele perseguia, prendia e até autorizava mortes em nome da religião. Você consegue sentir o peso disso? A convicção cega de alguém que acredita estar servindo a Deus, mas na verdade está lutando contra ele? Saulo estava presente quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até a morte. A Bíblia diz que as pessoas colocaram suas capas aos pés de Saulo enquanto o apedrejavam. Ele assistiu tudo, aprovando, concordando, acreditando que estava fazendo o bem. Mas será que dentro dele não havia algo que incomodava? Será que em algum momento ele não se perguntou: e se eu estiver errado? Quantas vezes nós também não fazemos isso? Quantas vezes lutamos por algo com tanta força, mas no fundo sentimos aquele leve incômodo na alma, algo que nos diz: tem algo errado aqui. Certo dia, Saulo pediu cartas aos sacerdotes para ir até Damasco. O objetivo era prender todos os cristãos que encontrasse pelo caminho e levá-los acorrentados para Jerusalém. Ele estava determinado. Nada o faria parar. Mas mal sabia ele que aquele seria o dia em que sua vida mudaria para sempre. E talvez esse também seja o momento em que algo dentro de você vai mudar. Porque a história de Saulo não é apenas sobre ele. É sobre mim. É sobre você. É sobre o poder que Deus tem de transformar completamente alguém, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto Saulo caminhava pela estrada de Damasco, algo aconteceu. Uma luz intensa, mais brilhante que o sol, desceu do céu e o cercou. Imagine isso por um instante: um homem cheio de autoridade, andando confiante, e de repente sendo cercado por uma luz tão forte que ele cai no chão. Ele não entende o que está acontecendo. Ele cobre o rosto, cego, assustado. E então, uma voz poderosa, firme, mas cheia de amor: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você consegue imaginar o impacto dessas palavras ecoando na mente dele? O coração de Saulo dispara, o corpo treme. E ele responde: quem és tu, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele instante, tudo dentro de Saulo desmoronou. Todas as certezas, todas as convicções, toda a justiça própria. Ele percebeu que estava lutando contra o próprio Deus. Aquele que ele jurava defender, na verdade, era o mesmo que ele estava ferindo. E agora? O que fazer quando você descobre que passou a vida acreditando em algo, mas estava completamente enganado? Você já viveu algo assim? Já defendeu algo com tanta força, até perceber que não era bem o que você pensava? Saulo fica cego. A luz o envolve e quando ele tenta abrir os olhos, não enxerga nada. Ele precisa ser guiado pelos outros. Aquele homem poderoso que antes dava ordens, agora depende das mãos de quem o acompanha. Olha que incrível! Deus tirou a visão de Saulo para que ele pudesse, pela primeira vez, enxergar de verdade. Quantas vezes Deus também não faz isso conosco? Quantas vezes Ele permite que percamos o controle, que sejamos cegos, por um tempo, para nos mostrar o caminho certo? Durante 3 dias, Saulo ficou cego. 3 dias em silêncio, sem comer, sem beber, apenas pensando. Imagine o que passava na mente dele. As imagens das pessoas que ele perseguiu, o rosto de Estevão, as palavras que ouviu de Jesus ecoando em sua alma. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quantas lágrimas ele deve ter derramado nesse tempo? Quantas vezes ele pediu perdão em pensamento? Quantas vezes ele desejou voltar atrás? Enquanto isso, em Damasco havia um homem chamado Ananias, um discípulo fiel de Jesus. E o Senhor apareceu a ele em uma visão, dizendo: Ananias, vai à rua chamada direita, e procura na casa de Judas um homem chamado Saulo, porque ele está orando. Ananias se assusta. Senhor, esse homem tem feito muito mal aos teus santos. Ele tem medo. E quem não teria? Saulo era conhecido por ser cruel. Mas o Senhor responde: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Deus escolhe quem Ele quer. Ele pega o improvável, o rejeitado, o odiado, e transforma em testemunho vivo do seu poder. O que você acha disso? Você acredita que Deus ainda faz isso hoje?
Que ele pode transformar alguém completamente, como fez com Saulo. Talvez você esteja ouvindo essa história e pensando, mas eu já errei demais. Deus não me escolheria. E é exatamente aí que você se engana. Porque é quando nos sentimos indignos que Deus nos mostra o quanto somos amados. Ananias obedece. Ele vai até a casa onde Saulo está, entra e coloca as mãos sobre ele. Irmão Saulo, ele diz, olha que palavra poderosa, irmão. O mesmo homem que antes causava medo, agora é chamado de irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E naquele momento, algo como escamas caem dos olhos de Saulo, e ele volta a enxergar. Imagine a emoção. A primeira coisa que ele vê depois de 3 dias é o rosto de um irmão em Cristo. Aquele que ele antes considerava inimigo, agora é instrumento da sua restauração. A partir dali, tudo muda. Saulo é batizado, se alimenta e começa uma nova vida. O perseguidor se torna pregador. O inimigo da fé se torna defensor do Evangelho. E tudo porque um encontro com Jesus foi suficiente para quebrar o orgulho, a cegueira e a dureza do coração. Quantas pessoas hoje também precisam desse encontro? Quantos Saulos estão por aí, achando que sabem o que é certo, mas ainda não encontraram a verdadeira luz? E o mais lindo dessa história é que Deus não esperou Saulo se tornar bom para chamá-lo. Ele o encontrou no caminho, no meio do pecado, no meio da sua confusão. Porque é assim que Deus faz. Ele nos encontra onde estamos, mas nunca nos deixa do mesmo jeito. Ele transforma, renova, reconstrói. Talvez hoje seja o seu dia de Damasco. O seu momento de ouvir a voz de Jesus dizendo, por que me persegues? Talvez você também precise deixar cair as escamas dos olhos e ver a vida com novos olhos, com os olhos da fé. Você acredita que é possível mudar completamente? Que alguém que viveu nas trevas pode se tornar um mensageiro da luz? A história de Saulo prova que sim. Porque quando Deus escolhe alguém, não há passado que impeça, não há pecado que anule, e não há erro que o desqualifique. Ele transforma inimigos em filhos e pecadores em mensageiros. Depois daquele encontro sobrenatural, Saulo não era mais o mesmo. As escamas caíram dos seus olhos, mas também caíram do seu coração. O homem que antes via os cristãos como inimigos agora via neles irmãos. Aquele que antes gritava palavras de ódio agora pronunciava palavras de amor. O que antes destruía igrejas agora ajudava a construí-las. É impressionante como um único encontro com Jesus é capaz de virar a vida de alguém de cabeça para baixo. E você? Já teve um encontro com Deus tão forte que mudou tudo dentro de você? Saulo, depois de recobrar a vista, foi batizado. A água que lavou o seu corpo simbolizava algo ainda mais profundo, a limpeza da sua alma. Ele não era mais o mesmo homem. O velho Saulo havia morrido, e dali nascia um novo homem, que em breve seria conhecido como Paulo. Mas antes da fama, antes das grandes pregações, havia um processo. E é nesse processo que Deus molda o caráter. É nele que aprendemos a depender dele em cada detalhe. Logo após o batismo, Saulo começou a pregar. Sim, aquele mesmo homem que veio a Damasco para prender cristãos agora estava nas sinagogas falando que Jesus era o Filho de Deus. Imagine o espanto das pessoas. Todos olhavam e diziam, não é este o que perseguia os que invocavam esse nome? O choque era tão grande que muitos não acreditavam. E você? Já viu Deus usar alguém que ninguém esperava? Às vezes, ele escolhe justamente os improváveis para mostrar que o poder vem dele, e não do homem. Mas nem tudo seria fácil. A transformação espiritual não o livrou das provações. Pelo contrário, quanto mais Saulo falava de Jesus, mais perseguição enfrentava. Os próprios judeus que antes o apoiavam começaram a planejar sua morte. Eles se uniram para matá-lo porque não suportavam ver aquele antigo aliado agora pregando o Evangelho. E olha como Deus trabalha. Os discípulos que antes tinham medo de Saulo, agora foram os que o ajudaram a escapar. Eles o colocaram num cesto e o desceram pelo muro da cidade durante a noite. Aquilo que parecia o fim era só o começo. E quantas vezes na nossa vida Deus faz o mesmo? Quando pensamos que tudo está desabando, que chegamos ao limite, é justamente aí que ele abre uma saída inesperada. Talvez você esteja vivendo algo assim agora. Sentindo-se encurralado, sem saber por onde ir. Mas o mesmo Deus que livrou Saulo também pode livrar você. Ele é especialista em criar caminhos onde não há caminho. Depois dessa fuga, Saulo foi até Jerusalém. Ele queria se unir aos discípulos, mas ninguém acreditava que ele havia mudado. Todos tinham medo dele. E quem poderia culpá-los? A fama de perseguidor ainda o acompanhava. Às vezes, mudar é mais difícil do que errar, porque as pessoas não acreditam na sua transformação. Já sentiu isso? Já tentou mudar,
Mas percebeu que os outros ainda te olham com o olhar do passado? Pois foi assim que Saulo se sentiu. Mas Deus sempre coloca alguém no caminho certo na hora certa. Esse alguém foi Barnabé. Um homem cheio de fé e sensibilidade que acreditou na mudança de Saulo. Barnabé o levou aos apóstolos e contou o que havia acontecido no caminho de Damasco, como ele havia visto o Senhor e como pregava com coragem em nome de Jesus. Barnabé foi um instrumento de Deus para abrir portas. E talvez você também tenha ou precise de um Barnabé na sua vida, alguém que acredita em você quando ninguém mais acredita. Às vezes, basta uma pessoa para nos dar a chance de recomeçar. A partir dali, Saulo começou a ser aceito pelos irmãos e passou a andar com eles, pregando ousadamente. Mas as ameaças continuavam. Novamente tentaram matá-lo, e os irmãos decidiram enviá-lo para sua cidade natal, Tarso. Pode parecer que ele estava sendo deixado de lado, mas não. Deus estava o preparando. Às vezes, Deus nos afasta de certas coisas não porque quer nos punir, mas porque está nos preparando para algo maior. Já reparou que antes dos grandes momentos da vida, Deus costuma nos colocar num tempo de silêncio? E esse tempo de silêncio foi importante. Saulo precisou ficar sozinho com Deus, refletindo, aprendendo, amadurecendo. Porque antes de ser Paulo, o apóstolo poderoso, ele precisava ser moldado como servo. E Deus não tem pressa. Ele prefere formar bem, mesmo que leve tempo, a lançar alguém despreparado. Talvez você esteja vivendo o seu tempo de Tarso, um momento em que parece que nada acontece, mas é nesse tempo que Deus está te preparando em silêncio. Anos depois, Deus começa a mover as coisas novamente. Em Antioquia, Barnabé está pregando e lembra de Saulo. Ele vai até Tarso para buscá-lo, e quando o encontra, o leva para Antioquia. Lá, os dois passam um ano inteiro ensinando muita gente. Foi ali que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Veja que interessante, aquele que antes caçava cristãos agora ajudava a formar os primeiros cristãos da história. O perseguidor virou formador. Deus é realmente incrível, não é? Com o tempo, o nome Saulo começa a desaparecer, e ele passa a ser chamado de Paulo, um nome que significa pequeno. É como se ele dissesse, agora eu entendo, eu não sou nada sem Deus. Essa é a verdadeira transformação. Quando o orgulho dá lugar à humildade. Quando eu cede espaço ao Senhor. Quantas vezes Deus precisa permitir que passemos por situações difíceis só para aprendermos a depender dele? Paulo aprendeu. E esse aprendizado tornaria uma das maiores vozes do cristianismo. A partir dali, o Espírito Santo começa a guiá-lo para as missões. Barnabé e Paulo são enviados para pregar o Evangelho a outros povos. Imagine o contraste. O mesmo homem que antes impedia o Evangelho de avançar agora é enviado para levá-lo aos confins da terra. E o mais forte disso tudo é perceber que Deus não apenas perdoou Saulo, ele o confiou uma missão. Ele o levantou como apóstolo, como porta-voz da mensagem de salvação. E sabe o que isso nos ensina? Que o perdão de Deus não apenas limpa o passado, mas também constrói um futuro. Deus não quer só perdoar você, Ele quer te usar. Não importa o que você fez, não importa quão longe você tenha ido, se você se render a Ele, a propósito para a sua dor, a missão para o seu arrependimento. Paulo começa a viajar, a pregar, a enfrentar perseguições, mas agora com outro olhar. Cada vez que ele era ameaçado, lembrava do caminho de Damasco. Cada vez que o medo batia, ele lembrava da voz que o chamou, eu sou Jesus. Essa lembrança era o combustível da sua fé. E talvez você também precise lembrar do seu Damasco, aquele dia em que Deus te alcançou, em que Ele falou com você, em que você sentiu que era amado apesar dos seus erros. Esse tipo de lembrança fortalece o coração. E não pense que as dificuldades acabaram. Paulo enfrentou rejeição, calúnias, açoites, prisões. Mas nada disso o impediu de seguir, porque quem é transformado por Deus entende que o sofrimento não é o fim, é parte da missão. Ele sabia que o Evangelho valia mais que o conforto. E você? Até onde iria por aquilo que acredita? Até onde confiaria em Deus, mesmo quando tudo parece contrário? Paulo aprendeu a viver com pouco, a se alegrar nas tribulações, a ver Deus até nas prisões. E é esse homem, que começou como perseguidor, que agora ensina gerações a permanecer firmes. Ele entendeu o que muitos demoram a perceber, que a verdadeira liberdade não está na ausência de lutas, mas na presença de Deus em meio a elas. E tudo começou com uma luz, uma voz e uma escolha, continuar no caminho antigo ou se entregar à transformação. E você, que caminho tem seguido? O tempo passa, e Paulo já não é mais o mesmo homem que um dia perseguiu os cristãos. Agora, ele é o pregador que leva a mensagem da cruz aos lugares mais distantes. O nome de Jesus está em seus lábios, e o Espírito Santo está em seu coração.
E o que antes era medo, agora é coragem. O que antes era ódio, agora é amor. Paulo não caminha mais sozinho, ele é guiado por Deus em cada passo. Você já sentiu isso? Aquela paz de saber que mesmo sem entender o caminho, Deus está te guiando? Paulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia. Eles não vão em nome de homens, mas em nome do Espírito Santo. E o primeiro destino é a ilha de Chipre. Ali, logo de início, enfrentam um feiticeiro chamado Elimas que tentava impedir a pregação do Evangelho. Paulo, cheio do Espírito Santo, olha firme para ele e diz: Filho do diabo, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? E imediatamente Elimas fica cego. O poder de Deus se manifesta e o governador da ilha, que assistia tudo, fica maravilhado e crê em Jesus. Que impacto! Você consegue imaginar o que é ver um homem cheio de autoridade se render à fé depois de testemunhar o poder de Deus? Depois dessa viagem, Paulo e Barnabé continuam pregando em muitas cidades. Eles entram nas sinagogas, falam do amor de Cristo, e muitos se convertem. Mas junto com a fé vem também a perseguição. Alguns judeus, incomodados com a mensagem, levantam o povo contra eles. Em Iconio, tentaram apedrejá-los, mas eles fugiram. Em Listra, chegaram a ser confundidos com deuses, chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Mas Paulo, ao ver o povo querendo adorá-los, rasga as roupas e grita: Homens, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, e vos anunciamos que vos convertais ao Deus vivo. Ele não queria glória, queria que Deus fosse glorificado. Mas logo depois, o mesmo povo que o exaltava foi incitado por seus inimigos. Pegaram pedras e o apedrejaram até acharem que estava morto. Imagine a cena: Paulo, ensanguentado, caído no chão, o corpo ferido, aparentemente sem vida. E ali em silêncio, os discípulos o cercam. Talvez orando, talvez chorando. Mas de repente, Paulo se levanta. Sim, ele se levanta. Como alguém que entende que enquanto Deus não disser que acabou, nada pode terminar. Já aconteceu isso com você? De parecer que tudo acabou, mas de repente Deus te levanta e te faz continuar? Mesmo ferido, ele volta à cidade e continua pregando. Nada o detém. Ele entende que seu propósito é maior do que a dor. Essa é a diferença de quem foi transformado por Jesus. Pode cair, mas não desiste. Pode sofrer, mas não se entrega. Paulo segue de cidade em cidade, enfrentando perigos, fome, prisão e rejeição, mas o amor por Cristo fala mais alto. E o resultado disso? Multidões sendo salvas. Igrejas sendo fundadas. Corações sendo restaurados. Tudo porque um homem decidiu obedecer à voz de Deus. Em uma de suas viagens, Paulo conhece Timóteo, um jovem temente a Deus. Ele vê naquele rapaz potencial, e o leva consigo. É bonito ver como Paulo não apenas pregava, mas também formava novos servos. Ele sabia que o evangelho não era sobre um homem, mas sobre uma missão que precisava continuar. E talvez Deus também queira te usar assim, não apenas para receber, mas para ensinar, para inspirar outros. Porque o verdadeiro discípulo é aquele que gera discípulos. Durante suas jornadas, Paulo também presencia milagres impressionantes. Em Filipos, por exemplo, ele expulsa um espírito maligno de uma jovem escrava que adivinhava o futuro. Por causa disso, é preso junto com Silas. Imagine essa cena. Eles estão amarrados com os pés presos no tronco, feridos, e mesmo assim, à meia-noite começam a orar e cantar louvores a Deus. Você consegue sentir o poder dessa atitude? Cantar em meio à dor, adorar em meio à prisão. E de repente, um terremoto sacode a cadeia. As portas se abrem, as correntes se soltam. O carcereiro, assustado, pensa em se matar, mas Paulo grita: Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E aquele homem, que antes era o responsável por prendê-los, agora se ajoelha e pergunta: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo responde: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E naquela mesma noite, o carcereiro e toda sua família se convertem. Que transformação maravilhosa! O milagre físico que gera um milagre espiritual. Paulo entende que cada prisão, cada dor, cada perseguição, é uma oportunidade para Deus agir. Ele sabe que as correntes do corpo nunca poderão prender o espírito. E é por isso que mesmo quando o mundo tenta calá-lo, ele continua falando. E sabe o que é mais incrível? Em cada cidade, em cada situação, ele deixa um rastro de fé. As pessoas que o ouviam não eram mais as mesmas. E você? Já pensou que talvez Deus esteja te usando justamente no lugar em que você achava que era o fim? Em outra cidade, em Éfeso, Paulo enfrenta uma grande batalha espiritual. Ele prega com tanta força que as pessoas começam a abandonar a idolatria. Muitos que praticavam feitiçarias trazem seus livros e os queimam publicamente.
O poder de Deus é tão grande que a cidade inteira fica agitada. Mas é claro que isso desperta a fúria dos que ganhavam dinheiro com a idolatria. Um ourives chamado Demétrio levanta uma multidão contra Paulo, dizendo que ele estava prejudicando o comércio dos deuses falsos. E novamente Paulo enfrenta o ódio, mas nada o faz recuar. Ele entende que quando a luz chega, as trevas se levantam, mas nunca vencem. Em cada viagem, Paulo testemunha o poder de Deus e também o preço da obediência. Ele é apedrejado, preso, acusado, mas nada o detém. E por quê? Porque o amor de Cristo o constrange. Ele mesmo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E talvez esse seja o segredo da força dele, saber que já não vivia para si, mas para o propósito. Quando entendemos isso, as dificuldades perdem o poder de nos parar. Quantas vezes Paulo foi rejeitado? Quantas vezes foi humilhado? Quantas vezes esteve sozinho? E ainda assim, continuou. Porque ele sabia que não havia sofrimento em vão. Cada lágrima, cada dor, cada cicatriz, era parte da missão. E talvez hoje Deus também esteja te dizendo: não desista. Eu estou usando até a tua dor para cumprir algo maior. Mesmo nas prisões, ele escreve cartas. E que cartas! Foram nelas que nasceram palavras que até hoje transformam vidas. Cartas cheias de fé, encorajamento e esperança. De dentro de uma cela fria e escura, Paulo fala sobre alegria, sobre paz, sobre gratidão. E é impossível não se perguntar: como alguém pode falar de alegria estando preso? A resposta é simples, porque ele entendeu que a presença de Deus vale mais do que a liberdade física. A paz dele vinha de dentro, e não das circunstâncias. Paulo se torna uma referência viva do poder do Evangelho. Aquele que antes era destruidor agora é edificador. O perseguidor virou mensageiro. O que antes aprisionava agora liberta. E tudo isso mostra o quanto Deus é capaz de reescrever histórias. E a sua? Será que Deus também quer transformar o rumo da sua vida?